Algo curioso que você notará se pesquisar bem sobre a Segunda Guerra Mundial é que as metralhadoras defensivas dos bombardeiros, tanto do lado do eixo quanto dos aliados, pararam de usar munições traçadoras em suas fitas de munição. Tudo isso no meio do conflito, o que é extremamente curioso, já que o uso de munições traçadoras já era um padrão naquela época, basicamente por serem extremamente úteis. No entanto, por tentativa e erro, foi demonstrado que eram extremamente ineficazes no ar, causando muitos problemas aos bombardeiros que as usavam. Os artilheiros defensivos dos bombardeiros tinham à sua disposição vários tipos de munições identificadas pela cor das pontas. As vermelhas eram as traçadoras. São munições que principalmente servem para deixar um rastro de luz vermelha ou amarela, que era feito através da deflagração de uma mistura pirotécnica contida no interior do projétil. Essa mistura era iniciada com o extraído da carga propulsora e ia queimando à medida que esta seguia sua trajetória. Apesar da mistura ocupar grande parte do projétil, este ainda tinha um poder de parada e penetração considerável, mesmo que essas características fossem consideravelmente reduzidas. Como você pode ver nesta foto de um de Havilland Mosquito britânico, seu brilho era muito visível mesmo durante o dia. O alcance era de cerca de 1.300 metros. Depois disso, não deixavam rastro de luz. Essas munições eram incluídas nas fitas que alimentavam as Browning M2, geralmente a cada 4 ou 5 munições, apesar de serem disparadas a cada 5 rodadas. Seu rastro permitia ver para onde você atirava constantemente. Assim, você poderia corrigir a trajetória dos projéteis atirando. Nos bombardeiros, era uma solução perfeita para complementar os sistemas de mira. No ar, era necessário atirar a centenas de metros. E além disso, a única maneira de ver se seus projéteis estavam indo ao avião inimigo era quando impactavam nele. De maneira que você não tinha como saber se a rajada que estava atirando estava perto ou longe do alvo. Portanto, as balas traçantes no início foram cruciais para os artilheiros defensivos. Eram extremamente úteis para saber onde estavam os inimigos, de acordo com onde seus companheiros estavam atirando. Tendo isso em mente, por que diabos então pararam de usar balas traçadoras nos bombardeiros, sendo extremamente úteis no papel e muito mais no ar? Como bem sabemos, as metralhadoras por excelência usadas para o papel antiaéreo eram as eficazes e confiáveis Browning M2 calibre 50. Na Segunda Guerra Mundial, essa metralhadora tinha disponível uma variedade de 4 munições distintas para disparar. Alimentada por fitas, os soldados podiam montar suas próprias fitas e personalizar a mistura de munições conforme necessário. No entanto, normalmente essas fitas já vinham pré-montadas em suas caixas, com uma combinação para cada função, é claro. Para os artilheiros defensivos, era um traçador para cada 4 munições antimaterial. Essas eram as caixas de munições usadas pelos artilheiros, de onde é possível obter informações sobre as munições que eles usavam, como sua composição, 4 perfurantes de blindagem e um traçador, se a fita vinha pré-montada, e a quantidade de munições na caixa. Como podemos ver nos bombardeiros ao longo de todo o conflito, fitas com combinações de munições traçadoras foram usadas pelos artilheiros, não apenas para ver a trajetória precisa dos projéteis, mas também para incutir medo nos atacantes e evitar que se aproximassem dos bombardeiros. Isso veremos mais adiante, que era mais contraproducente, mas sabemos, graças a documentos desclassificados referentes aos bombardeiros que participaram na campanha da Alemanha, que nos bombardeiros havia parado de usar as munições traçadoras nas metralhadoras calibre 50, consistindo nas fitas usadas por estes apenas em munições perfurantes ou combinações com munições incendiárias. De fato, segundo este documento em particular, não foram usadas traçadoras em nenhuma metralhadora aérea para o final do conflito, nem nas metralhadoras aliadas, nem nas alemãs. Isso nos diz que também os alemães perceberam os problemas causados pelas munições traçadoras. A razão de toda essa problemática é bastante curiosa, e é que principalmente, apesar de sua função ser fornecer um método a mais de mirar, estas reduziam amplamente a precisão do artilheiro. As traçadoras causavam anomalias ópticas, que alteravam a perspectiva do artilheiro em relação à rajada disparada, fazendo com que a trajetória não fosse 100% aos inimigos. O rastro feito pelas traçadoras não era 100% reto, sendo afetados pelo movimento do bombardeiro, bem como pelo vento, por isso não serviam para identificar a trajetória dos projéteis
causando muitas confusões. Em terra, este problema não era tão notável, pois costumava-se disparar de posições fixas ou, se a posição de onde se disparava estava se movendo, era a uma velocidade muito baixa. Além disso, os alvos geralmente não ultrapassavam os 200 metros de distância. Porém, os artilheiros dos bombardeiros tinham que atirar em aviões que voavam a 350 km por hora e a 7.000 metros de altura com muita vibração e ainda com fortes rajadas de vento, adicionando muita variabilidade que aparentemente afetava as munições traçadoras de maneira considerável. Além disso, os clarões causados por estas, ao sair do canhão, causavam muito ruído visual, que causava cansaço no artilheiro, conforme podemos ver neste documento da Força Aérea Americana para 1943. Isso já era um problema real. Os aliados resolveram este problema, e foi simplesmente eliminar as traçadoras de suas fitas de munição, e em vez disso melhorar o treinamento dos artilheiros. Particularmente a estes foram ensinados métodos de mira por deflexão. Como você verá, as condições particulares de disparo dos bombardeiros causavam fenômenos físicos muito estranhos toda vez que disparavam sua metralhadora. Mas os novos métodos de mira levavam tudo isso em consideração. Se você visse um caça se aproximando lateralmente do bombardeiro, para onde atiraria para derrubá-lo? Por lógica, suponho que você atiraria à frente do caça, já que ele está em movimento. Assim, quando as munições alcançarem o caça, conseguirão atingi-lo sem problemas. No entanto, basicamente isso só faria com que os projéteis errassem, passando até mesmo à frente do caça. Em vez disso, no apontamento por deflexão, o que eles faziam era mirar atrás do caça. Desta forma, levava-se em conta a velocidade do bombardeiro, fazendo com que os projéteis atingissem efetivamente o inimigo. Em 1943, as traçadoras não estavam mais em uso, então este método foi extremamente útil para derrubar mais aviões e proteger melhor os bombardeiros, sendo parcialmente mais eficaz do que o uso das traçadoras. Ao não usar essas munições, até aumentou-se o poder de fogo das metralhadoras em 20%, pois desta vez tinha uma munição extra nas fitas a cada 5 munições normais, que costumava ser uma munição incendiária ou uma antimaterial. As incendiárias seriam amplamente úteis contra aviões japoneses, porque normalmente eram muito propensos a queimar por não terem, na sua maioria, tanques de combustível autosselantes e também não tinham uma blindagem considerável. As atrasadoras não só tinham a desvantagem de serem imprecisas, também causavam um problema de ocultação. Automaticamente, ao disparar uma metralhadora com traçadoras, os inimigos instantaneamente detectavam os bombardeiros tanto em terra quanto no ar. Em interrogatórios de pilotos alemães capturados após serem abatidos atrás das linhas inimigas, eles afirmavam que as traçadoras permitiam observar os grupos de bombardeiros melhor defendidos. Além disso, permitia-lhes saber para onde os artilheiros estavam atirando para se aproximarem rapidamente pelos pontos cegos. Por todos esses fatores, optou-se diretamente por não usar nenhum tipo de traçadora nos bombardeiros e, em vez disso, usar métodos de mira bastante curiosos, como o de deflexão. Embora pareça insignificante, deixar de usar traçadoras nos bombardeiros aumentou consideravelmente a sobrevivência dos mesmos. Esta pequena mudança, que quase não custou nada monetariamente, poupou aos aliados bilhões de dólares em bombardeiros,